pastor André Valadão publicou um vídeo, eu queria muito que você assistisse, a gente vai reagir a esse vídeo, assiste até o final, espera eu te dar a minha opinião e te mostrar a verdade dos fatos a respeito do que disse o André Valadão. Vamos acompanhar. Olha só, não sei se você sabia, mas o Brasil está na lista americana de países que violam literalmente o direito e a liberdade religiosa. Muitas ações elas são feitas no Brasil e não são bem vistas, né? E nem só na política, tá? Religiosamente também. Nesse mês, vários jovens, por exemplo, foram impedidos de reunir para adorar dentro de uma universidade pública no sul do Brasil. A reitoria impediu eles sem dar nenhuma justificativa e eles tiveram que ir para as ruas se reunir, mesmo havendo um espaço público, né, auditório e tantos outros locais que não incomodariam ninguém ali na universidade. Esses episódios, né, gente, que estão se tornando frequentes, a intolerância religiosa, essa decisão do governo, né, de tirar o país dos que reconhecem e repudiam o Holocausto, o crescimento desse pensamento antissemita. Gente, é tanta coisa e a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? Sobre como a fé precisa ser respeitada, como o estilo de vida, né, cristão deve sim ser respeitado também. E assim que a liberdade vai se perdendo, né? Não é de uma vez, é em pequenos atos, em leis que tentam passar, em portas que se fecham aos poucos. E a universidade diz que existe pluralidade. O Brasil, né, sempre teve orgulho de ser um país com tanto tipo diferente de gente e a gente precisa manter isso, né? Se tem espaço para debate político, cultural e artístico, a gente precisa ter espaço para que pra gente que quer se reunir e adorar e louvar a Deus, né? Não é privilégio, é direito. O caso desses estudantes é um sinal amarelo para o Brasil todo, né? Por isso que eu peço que você ore pela liberdade religiosa no Brasil, todas as religiões. Ore para que autoridades tenham bom senso e coragem para garantir o que a Constituição está assegurando para todos nós, né? E a gente continuar cobrando dos candidatos, né, políticos que defendam o princípio sem relativizar. Nós não vivemos perseguição mortal como em tantos lugares do mundo, graças a Deus, mas a gente não pode perder a liberdade de jeito nenhum. E que o Senhor guarde a nossa nação, né, e mantenha a sua igreja firme e posicionada. Eu estendo isso a todas as religiões. Deus abençoe. Olha só, não sei se você... A todas as religiões, isso é importante. Gente, vamos lá, vamos tentar estabelecer a verdade aqui. O pastor André Valadão é muito gente boa, muito gente boa, muito gente boa. Mas mente, irmão. Ele mente que nem sente, né? E eu tô sendo bem respeitoso com ele, porque tá se usando da retórica de novo, né? A mesma narrativa que sempre se usou, de distorcer os fatos. E olha, eu sei que muita gente acha que eu tô defendendo o governo. Não, eu tô defendendo o Brasil. Isso aqui é defender o Brasil. O que eu vou falar aqui é defender o Brasil, é estabelecer a verdade. Vamos lá, Brasil está em relatório dos Estados Unidos sobre violação de direitos humanos e liberdade religiosa. Não quer dizer nada. Duas coisas aqui, não tem a fonte dessa informação e não diz qual foi o resultado do relatório em relação ao Brasil. Não diz, olha lá, Brasil está em relatório dos Estados Unidos sobre violação de direitos humanos e liberdade religiosa. Sim, mas qualquer país está. Basta um país fazer um relatório e citar 500 países e todos esses países vão estar na lista. Qual o resultado disso? O que o relatório diz? Aí eu fiz essa pesquisa aqui, ó, rápida. Deixa eu mostrar para você. Fui no Google, tem uma inteligência artificial criada do próprio Google que encurta e te dá uma resposta rápida se você pesquisar lá. Coloquei, Brasil está na lista dos Estados Unidos que viola liberdade religiosa. Mesmo texto publicado lá no vídeo do André, né? Mesmo texto que está lá. Brasil está em relatório coloquei lá. O resultado é assim, ó, não. O Brasil não está na lista dos países que os Estados Unidos consideram violadores. Aí coloquei lista, né? Não foi relatório. Que os Estados Unidos consideram violadores da liberdade religiosa. O país não está. O governo não está. E repito, não estou defendendo o governo não, mas é um fato. Embora o Brasil tenha registrado um aumento nas denúncias de intolerância religiosa. O país é reconhecido como um Estado laico, onde a liberdade de consciência e crença é garantida pela Constituição. Ora, Israel, que história é essa? Como assim? Uma parte do texto diz que não tem. No Brasil, o Brasil não está na lista dos países que os Estados Unidos consideram violadores de liberdade de religião. O Brasil não está. O Brasil não está. Ponto.
Embora o Brasil, tenha registrado um aumento nas denúncias. Gente, claro que tem. É a mesma coisa de um maluco que eu vejo, né, dizer não tem racismo no Brasil. Que loucura é essa dizer que não tem racismo no Brasil? No Brasil tem racismo e no Brasil tem intolerância religiosa. No Brasil tem racismo e no Brasil tem intolerância religiosa. Só que no caso da intolerância religiosa, são os evangélicos que são alvo dessa intolerância? É você, pastor? É você, evangélico? Não, é claro que não. E a gente sabe quais são as religiões que são alvo de intolerância religiosa. Agora, o pastor André Valadão, nesse vídeo, ele questiona mais à frente aqui, ó. Aqui, de novo sem fonte, né? Impedidos de fazer culto na UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Creio eu, jovens cristãos pregam na rua e levam vidas a Jesus. Amém! Que coisa boa. Agora, qual a lógica de se aceitar um grupo de evangélicos evangelizando dentro de uma universidade? A lógica de se aceitar isso, de se entender isso, é exatamente na minha religião. Eu defendo que os evangélicos, que os cristãos possam, olha só, o evangélico médio, né? Que durante uma sessão na Câmara de Deputados ou na Câmara de Vereadores da cidade seja feita a leitura bíblica e também uma oração antes de começar uma sessão, que na escola comece o culto, comece a aula com a oração e com a leitura bíblica, que nos intervalos os estudantes possam fazer cultos, que os professores tenham um momento de oração, tudo isso em escola pública, tá? Com os estudantes e nessa faculdade, por exemplo, os jovens cristãos impedidos de fazer culto. Impedidos de fazer culto na faculdade. É um absurdo, porque a minha religião tem que fazer culto em qualquer lugar. Não é assim? Claro que não. Em espaços públicos, não. Em universidades públicas, não. Em escolas públicas, não. Em prédios públicos, não. Porque, veja, e aí está o ponto central, né? Se a universidade permite que evangélicos façam culto dentro das universidades, ela teria que permitir que religiões de matriz africana fizessem também os seus cultos lá dentro. O evangélico iria concordar? Quantas vezes você já viu aqui nas redes sociais, e em vídeos no YouTube, em comentários, em matérias, em sites e tudo mais, evangélicos criticando, como é que pode um macumbeiro fazer isso dentro do Congresso? O presidente, o governador, o prefeito levou um macumbeiro para fazer não sei o quê. Sim, mas se fosse um pastor, podia? Podia, né? Então a lógica da lei, a lógica da Constituição e a lógica do Estado laico, é exatamente dizer, o Estado é laico, o Estado não pode ter uma religião oficial, o Estado não tem uma religião e, portanto, o Estado não pode preferir uma religião, não pode abrir espaço para os cristãos em detrimento das religiões de matriz africana. Não pode, irmão. Então o pastor André Valadão está, obviamente, bem informado, bem atualizado, mas está mentindo ou omitindo fatos para os seus seguidores, quando ele cria essa narrativa de que o Brasil há uma perseguição religiosa por parte do Brasil e porque os Estados Unidos, os Estados Unidos quer a glória, né, para esse povo. Eita, os Estados Unidos botou o Brasil no relatório. Eita, os Estados Unidos agora... Não, é só um país, irmão. Os Estados Unidos é forte, é uma potência, mas é só um país. Um país, inclusive, que o André Valadão escolheu morar, né? Não é no Brasil que ele vive há muitos anos já. Então, fica de lá distorcendo fatos para quem está aqui. E quem está aqui fica acreditando nessas conversas bonitas desse povo, de que o Brasil é um país que persegue. Aí depois diz assim, não há uma perseguição mortal ainda, mas aí essa situação dos jovens na faculdade é um sinal amarelo. Ele disse aqui. Amarelo do quê, ô André? Sinal amarelo do quê? Porque é óbvio que não pode. É óbvio que a Constituição está sendo cumprida, irmão, né? Não abra espaço nas universidades para que evangélicos façam cultos lá dentro, de forma nenhuma. Porque o mesmo evangélico que vai aplaudir se isso acontecer, vai criticar se a mesma universidade abrir para outras religiões. É por isso que não pode. Na frente da faculdade pode? Pode. Né? É óbvio que pode. Não é um espaço fechado público. Não pode, é um espaço, que está fora da estrutura da universidade. Está fora do prédio. Então pode. Não há nada de anormal aqui.
Dizer que o Brasil persegue não é verdade, já comprovei através da pesquisa ali, mas também não dá para dizer que não tem intolerância religiosa no Brasil. Só que essa intolerância religiosa nunca foi para evangélicos ou contra evangélicos. Não. E geralmente, para fechar, né? Que eu me empolgo. Geralmente, quem persegue são os evangélicos. É isso que os caras não entendem, meu irmão. E querem distorcer completamente os fatos. Quem persegue, quem é intolerante, são os evangélicos, com as religiões de matriz africana. Esse é um fato, ou não é? Ou eu estou falando bobagem aqui? Aí então alguém vai dizer nos comentários aqui, se prepare porque a perseguição vai começar. Vai começar. Olha, o Brasil vai virar Venezuela, as igrejas vão fechar, vão comer cachorro, sabe? Tudo isso vai acontecer, né? Vai. Né? A gente tá vendo, vai. Não é isso que dizem que vai? Vai. É só ter paciência que acontece. Bom, comenta aí o que você acha disso, deixa a tua opinião, porque tem coisas que eu não consigo entender. O que o pastor prega na igreja hoje? O que o pastor tem que fazer na igreja? É isso, né? É falar essas mentiras, o povo acreditar? Se for isso, irmão, aí enfraquece, né?